Todas as vezes eu dou logo essa aula porque eu vejo que meus alunos eles sempre têm uma dificuldade de estar falando e lendo em inglês, tem medo de fazer alguma pronúncia, tem muita dúvida em questão de como pronunciar as palavras, como entender como é o som das palavras em inglês. Essa aula, ela costuma ter 1 hora de duração. Então, pegue o seu caderno, faça as suas anotações, memoriza ali, de repente, uma questão que você ficou com dúvida, anota ali o horário que passou a dúvida, para que você possa assistir essa aula completa e depois voltar no assunto que você teve dúvida. Você também pode colocar nos comentários as dúvidas que surgirem durante essa aula, tá? Depois eu faço um outro vídeo respondendo a cada um conforme for aparecendo. Então, essa é a segunda aula, a aula de pronúncia. Aqui você vai entender como funciona a parte da pronúncia das palavras em inglês, fonemas e tudo o que interfere, qual é a correlação do inglês, o som das palavras em inglês e o som das palavras que nós reproduzimos em português, e assim isso vai te facilitar a entender como falar e como é a pronúncia correta no inglês. Pronunciation. Essa é a aula de pronúncia. Vamos entender mais sobre como funciona a pronúncia no inglês. Então, vamos entender o que que é pronúncia, o que que é som, o que que é fonema. Ali no meu exercício está lá escrito: What is a phoneme? O que é um fonema? Fonema é a menor parte de uma palavra, o menor som de uma letra, de uma pronúncia, de um. Ali está speech. Speech é fala, é discurso. The smallest unit of speech é a unidade menor, a menor que existe da fala. Speech também pode ser pronúncia de discurso. Speech pode ser discurso. Também pode ser ali no contexto, como a parte da fala, o que você fala. That can be used to make one word different from another word. Então, é uma palavra, é um som que pode ser usado para fazer uma palavra diferente de uma outra palavra. Então, isso é que é o fonema. O fonema é um som que você emite que traz distinção entre palavras. É o menor som que você pode emitir dentro de uma palavra. E uma palavra, ela vai ter vários fonemas, e a junção desses fonemas é a sua fala, é o seu discurso, é o seu speech, é aquilo que você diz. The sounds represented by C and B are different phonemes, as in the words cat and bat. Então, os sons representados por C e B são diferentes fonemas, como nas palavras cat and bat, né? As palavras gato e morcego. Cat, ele começa com a letra C e bat com a letra B. Então, a gente pode entender dentro desse contexto que existem a diferença de um fonema que distingue uma palavra de outra. É um som que é emitido no começo de cada palavra que distingue um do outro. Então, essa é a diferença entre uma e a outra. E cada um, né, tem o seu significado. Ali no exemplo, a gente tem ali duas figuras, né? Cat e kitten. E está representado ali em cima o fonema. O que que representa o fonema? Quando tem essas barrinhas, né, essas duas barras ali, e ali dentro tem um símbolo. O símbolo é o fonema e o fonema é o som, é o símbolo que distingue o som. Então, dentro dessas barras, podem ter uma sequência de símbolos que não são consecutivamente, né? Não é necessariamente uma letra, é um símbolo que representa um som. E dentro desses símbolos, existe um padrão que o som vai ser sempre aquele para aquele símbolo, independente da letra. Então, pode ser várias letras diferentes escrito na palavra, só que dentro dessa escrita da palavra, o som representado ali dos fonemas são símbolos diferentes, mas aqueles símbolos representam sempre o mesmo som. Então, como que isso acontece? Ali no nosso exemplo, a gente tem cat, que se escreve com a letra C, e temos kitten, que se escreve com a letra K no começo. Tanto a letra C quanto a letra K são letras diferentes,
mas o som deles, o fonema, é igual. Então, por isso que em ambas as palavras, tanto a letra C quanto a letra K, emitem o mesmo som, que é esse K, né, dentro dessas duas barrinhas. Poderia ser outros símbolos de outros fonemas representando o som daquela palavra. O fonema também tem na língua portuguesa, tem várias línguas, né? Mas existem símbolos que são padronizados para representar esses sons. Então a gente vai continuar vendo quais símbolos a gente tem e pode ir colocando e entendendo como eles funcionam. A gente vai começar pelo alfabeto. Mas calma que o que está dentro ali das barrinhas, aquilo dali, não é o símbolo oficial do fonema. Ali eu coloquei para representar, para te ajudar a entender como funciona o som no português. Então, ali a gente tem a letra A. Temos ali o alfabeto inteiro e ele tem a letra A. A letra A, o som dessa letra, o nome dessa letra não é igual no português. O nome dessa letra é E. Então, eu escrevi aqui o E e o I. Isso aqui é uma representação, tá? Algo que eu fiz para ajudar a você a ler essa letra como ela é falada no inglês. Mas isso aqui não é um fonema oficial, tá? Isso aqui é para você entender o som. O som como é no português e como a gente entende no inglês. Então, eu fiz isso para todas as letras aqui do alfabeto. Então, eu vou lendo, depois você em casa, você repita cada letra dessa junto comigo. Então, eu vou falar aqui pausadamente e você repete aí na sua casa. Eu vou falar todo o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esse é o alfabeto, o nome de cada letra em inglês. E é assim que se fala. Eu escrevi ali de um jeito que te ajudasse a entender como que esse som é feito, como que é parecido no português, né? É uma semelhança que eu coloquei ali. Eu tenho algumas observações que eu sempre coloco para os meus alunos. E essas observações são as seguintes. Aqui, esse W, em português a gente fala W. No inglês vai ficar W, como se fosse double U. Esse double U é dois U's, né? Duas vezes. Por que double U? No inglês, a letra W tem o som do U, da letra U forte. Então, para eles, é como se fosse duas letras U juntas. Por isso que W é W, a gente fala W, né? No inglês fica assim. A letra U é U, né? Então fica double U. Então é uma observação. Se fosse uma outra língua, por exemplo, lá na Rússia, o nome pode ser foi escrito com W, ali o som da letra W é V, que nem o nome Wagner. Wagner pode ser escrito com W. E nessa língua, o som do W é a letra V. Mas no inglês, a letra W tem o som de U forte. Uma outra observação, a letra Y, o Y tem o som de I, um I forte. A pronúncia dele, quando ele está dentro das palavras, é I. E aqui, nessa parte, eu tenho duas perguntas, né? What is your name? Qual é o seu nome? Can you spell it for me? Você consegue soletrá-lo para mim? Então, eu vou soletrar o meu nome, né? Vou soletrar em inglês e você indo aí na sua casa, treine falar o seu nome, treine soletrar o seu nome com as letras, como está aqui no nosso alfabeto, escrito com a pronúncia do inglês. Então, meu nome é Tamires. T-H-A-M-Y-R-Y-S. Agora é sua vez de tentar ir na sua casa com esse alfabeto
e a dica ali de como falar essas letras no inglês. Agora eu vou apresentar para vocês uma coisa que dificilmente vocês vão ver isso no curso de inglês. Eu acho que vocês não vão encontrar isso facilmente por aí. Nenhuma explicação. Isso aqui eu não vi em nenhum curso, nenhum momento que eu estudei aqui. Aqui no Brasil eu não vi. Quando eu estudei fora, eles me falaram um pouco sobre isso, mas também não foi de uma forma mais completa. Aqui eu vou apresentar para vocês os fonemas que existem no inglês. Vou falar de uma gama de fonemas e tirar a dúvida de muita gente que tem dificuldade de pronunciar. Então, aqui nessa imagem, eu tenho ali uma lista de sons, de fonemas que estão destacados ali. Vamos ver o seguinte: cada cor dessa representa uma região em que esse som é feito no nosso sistema aqui da fala, nosso sistema aqui, nossa língua, nossa boca, nossos dentes e tudo mais. Todo esse sistema tem ali as suas letras, tem ali os seus sons, seus fonemas. Aqui eu estou apresentando para vocês as consoantes. E vocês vão ver que a maioria das consoantes no inglês existem no português o mesmo som, só que a nossa dificuldade é de associar as letras certas com o som correto, para a gente poder fazer a pronúncia correta das palavras. Então, vamos começar aqui com essa parte aqui, né? Bilabial. Esse é o som que é feito com os lábios. Você vê aqui que a região que está em vermelho é essa primeira região aqui e aonde é feito esse som. É um som que é feito nessa parte. E temos aqui em vermelho escrito, né, o P, o B, o M e o W. Essa parte aqui, essas letras estão representando os fonemas. O que está colorido aqui é o fonema. E em cima temos as letras, e essas letras aqui é como é escrito a palavra. Então temos o símbolo do fonema, que pode ser igual a uma letra que a gente já conhece, do alfabeto normal, ou pode ser um símbolo que a gente não tem no nosso alfabeto, mas é um símbolo que representa um som, certo? Então vamos a essa primeira parte. Temos aqui a primeira palavra, começando com a letra P. Esse P é igual do português. Esse som da letra P, esse símbolo, é igual. Então, spy, a letra P é igual. Ou baby, baby, a letra B, também o som é igual no português. Então, da mesma forma como você produz o som do P de Paulo, é o P do inglês, e o B de bola é o mesmo B de baby, é o mesmo B do inglês. Então, isso aí também está completamente igual ao português. A letra M. A letra M aqui, que o fonema é igual, né, à letra escrita M, e é igual no português. M de Maria, de mulher, é o mesmo M do man. É o mesmo M. É o mesmo som que a gente já sabe fazer no português. A letra W. A letra W, como eu falei para vocês, é o som de U. É uma consoante que tem o som dessa vogal U. U como a gente tem no português. Então, ali, a gente tem a palavra would, would, U. U de Ulisses. U de would. É o mesmo W com som de U, certo? Então, essa primeira parte aqui, o som acontece na parte da frente e são os mesmos sons que temos no português. Agora, a parte aqui que é lábio dental. Essa parte em laranja, que é entre os lábios e o dente. É o som que acontece, que a gente faz entre os lábios e os dentes. Aqui a gente tem as letras F e a letra V. E é igual no português também. Completamente igual. O F de fall é o mesmo F de farofa, de frango. É o mesmo som, o mesmo F. O V de very é o mesmo V de vôlei, Verônica. É o mesmo som da letra V. Então, essa primeira parte aqui, toda vez que você encontrar a letra P,
a letra B, a letra M, a letra W, a letra F e a letra V. Você sabe que os sons são iguais no português. A observação que a gente tem aqui, o W tem o som de U e é o som só do U. Agora temos aqui essa parte em amarela, e aqui é onde são fonemas que nós não temos no português, mas a gente consegue pronunciar. Vê aqui que essa parte amarela, ela está mostrando, ó, é interdental, né? É entre o dente e a língua. Então você usa tanto os seus dentes da frente e a sua língua para conseguir fazer esses sons. Então aqui temos though e breathe. Though e breathe. Esse som você vai colocar a língua embaixo dos seus dentes da frente e soprar. Isso que você sopra, você faz o som. Então fica though, though, though. É a língua embaixo do dente. E breathe, breathe. Então você sopra, você joga um som, colocou esse sopro com a sua língua embaixo desses dentes da frente. E é assim que você faz este som. E é o único som ali que a gente não tem no português. Você vê até que os símbolos do fonema são símbolos diferentes. E esses símbolos significam este tipo de som que é feito nessa região, como está ali indicado na linha amarela, certo? Agora, o restante dos símbolos e o restante dos fonemas. Já adianto que todos eles você consegue fazer e tem no português também. Então, alveolar, essa região aqui é alveolar. É o som que acontece aqui nessa área verde. Então, a letra T de top é o mesmo T de tatu. É o mesmo som na letra T. O D, a letra D é o mesmo som que tem no português. D é de dad, dad, é o mesmo D que a gente usa no português. Só que eu tenho uma observação. Em questão da letra D, a gente precisa entender que nas regiões, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, a gente costuma às vezes falar o D com o di. É esse D com um J, né? É uma impressão que fala dessa forma, di. A gente fala da, de, di, dó e do. Só que no inglês é sempre esse D, como é em da e de. Na região norte do Brasil, as pessoas costumam falar di, da, de, di, dó e do. É este som que você permanece com ele. É esse d, da, de, di, dó e do. Então, D de dad é o mesmo D que a gente usa com esse sotaque, sem falar de, não é de, é de, ok? Então, preste atenção que tem essa variação no nosso sotaque. Mas o D de dado é o mesmo D do dad. A palavra sad, agora a letra S. Sad. Sad é o mesmo S de sapo, de sopa. É o mesmo S, o mesmo som no português. Ali a letra Z, Z, zebra. Zebra é o mesmo som do Z de zelo, de zoológico. É o mesmo som da letra Z. A letra N também é igual. N de nada é o mesmo N do no. No. É o mesmo som. Ali a letra L. L de light é o mesmo L de luz, de lua. O L é igual. Agora, vamos para essa outra parte, que é a post-alveolar, né? Que é a pós-alveolar. Essa região aqui, que está numa cor verde água. Temos aqui 3 fonemas. E tenho também outras observações em relação a esses fonemas. Esse R aqui, a gente tem no português e a gente precisa colocar esse R como um som, como eu sei que tem no sotaque aqui de São Paulo. Muitas pessoas falam porta. É um sotaque que o pessoal coloca, né? Esse R de porta, meu sotaque é carioca, né? Esse R de porta, esse R não é esse som. Não é esse som que está ali no inglês. No inglês é o R de porta. R. É a língua lá atrás.
Então, se você fala porta, porteira, portão, com esse sotaque, é esse R que é o R do inglês. Por isso que esse R de porta é o R de red, red, que é a língua lá atrás, onde está aqui nessa região, onde está essa região azul, esse verde água, ok? Então, o R não tem som do R de rua, ele tem som do R de porta, ok? Agora, há esse símbolo, né, que parece é um símbolo diferente. Esse símbolo, ele tem o som de X. O X dá com som ou de CH, né? Xícara, chá, chaleira. É esse som. Então, should. Should é o mesmo som que a gente pronuncia para falar xícara. Então, tem igual no português. E aqui, eija. Eija é o som do S, só que este S é diferente do S que a gente viu anteriormente. Esse S está com um som de G, e é um G de gelo, som do G de gelo. E esse S está ali entre outras vogais, então geralmente quando o S está entre essas vogais, ele passa a ter esse som de G, do gelo, ok? Fica assim então a palavra Asia. Aqui a palavra yes. Estamos representando aqui o Y. O Y, aí já é outra região da garganta, né? A parte aqui de cima, aqui do céu da boca, é a parte palatal. E a gente pronuncia o Y com o som de I. E é isso. É I de igreja, é I do Y. É este som. Essa outra região aqui, que é a região que se chama aqui alveolar. Essa região aqui mais para trás no nosso, da nossa boca, lá no final. Então, temos estes sons aqui representando para estas consoantes. Então, temos a letra K, que está ali representando o som do C, né? O som de cat. Cat é o mesmo C que a gente usa para falar casa, a gente usa para falar conforto, é o mesmo C, só que está representado ali pelo símbolo K e é esse som que é o mesmo de cat. E ali temos a letra G, que é o símbolo desse som, é o G de go, go. Este G de go é o mesmo G que a gente diz a palavra garoto, garota, o que é diferente daquele S que a gente viu, né? Que se diz eija. Eija é um som de G de gelo. E aqui no go é um G de outra forma como nós falamos, que é garoto, garota, dentro dessas palavras. Então, é só entender essa diferença. Então, todos esses sons nós conhecemos e falamos. A gente só erra muitas das vezes por não conhecer onde aplicar esses sons, mas todos eles nós sabemos fazer. Aqui o sing, sing. Esse símbolo aqui é uma mistura do som do N com o G. Então, quando ele fala isso, quando a gente fala, é um som nasal que termina com um G. E ele vai diminuindo, ele vai morrendo assim, não é um G forte. Então, vamos dizer aqui que é o sing, ng. N, G e o G. Sing, sing. E aqui, por último, é o som glotal. E nesse som glotal que acontece na garganta, nós temos aqui a palavra happy, que começa com H. E aí sim, o H, ele tem o som do R de rua, do R de riacho. Este sim tem o som do R como a gente conhece mais forte no português, que é o H. O H tem o som de R, por isso que se a gente diz happy, é com este R. R de rua, R de riacho, ok? E ali por final temos esse outro símbolo aqui, que ele significa uma pausa. É um uh. Então, que é uma pausa, né? Uh, uh. Este símbolo significa essa pausa, esse som. E em algumas palavras ele pode aparecer como a palavra button, que é o botão, botão.
No inglês britânico, isso aparece mais vezes. No inglês americano, eu vejo que aparece menos, apesar de também aparecer. Aqui, mais uma vez, isso aqui não é para decorar. Isso aqui é uma ilustração para você entender como que acontece os sons dos fonemas no meio das palavras. Nesse primeiro quadro, ali tem uma série de fonemas que agora eu estou mostrando para vocês os sons das vogais. E ali do outro lado, a gente tem os sons com palavras, tá se destacando as consoantes. Então, no inglês, o que vai trazer mais dificuldade vai ser entender como que se usa as vogais dentro das palavras, certo? Então, vamos lá. Temos aqui, eu vou falar cada palavra dessa nesse primeiro quadro, e é uma ilustração que está ali em cima do fonema que é usado. E a gente vai perceber que as letras das vogais que nós conhecemos em português fica diferente no inglês. Então é nessa parte que a gente tem que prestar mais atenção em como pronunciar e entender mais o inglês. É nas vogais. Porque as consoantes, a maioria delas a gente já tem no português e a gente consegue produzir todas elas. Então eu vou começar ali pelos primeiros exemplos. E é bom que você em casa, ouvindo isso, você repita depois. Eu vou falar a palavra e você repete na sua casa. Teeth, ear, boot, face, chin, foot, coin, hair, leg, duck, bird, bike, hand, sock, nose, arm, cow, fork. Todos esses sons aqui, né, esse principalmente onde está sublinhado, é o que tá, o símbolo que está em cima é de como é a representação desse fonema. Então, aqui é que realmente acontece a maior diferença do português para o inglês, são as vogais. Ah, por exemplo, esse aqui, hand, hand. A letra A está com o som de E, esse and, é. Isso acontece muito. E eu vou passar para vocês, nesses próximos slides, uma ajuda de como identificar essas palavras, esses símbolos aqui. E agora eu vou falar essas outras palavras que são exemplos para que vocês entendam os fonemas das consoantes, como a gente viu no slide anterior. Exemplos de palavras que vão se destacar as consoantes. Pen, bin, man, fish, vest, toe, door, note, think, there, key, girl, ring, sun, zip, live, rat, hat, shoe, television, watch, ear, button, chair, jam. Então, essas são as palavras e onde está sublinhado é a referência que está do som com a letra identificada. Então, aqui o TH, em cima está ali esse símbolo, que é o símbolo do fonema, do som. Aqui também em shoe, shoe está escrito, né, o SH, que é a representação do som, a representação do fonema, é este S esticado, que nem está aqui esse símbolo, certo? Então, esses aqui são alguns exemplos. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre as vogais. E aqui a gente tem as vogais, né? Do A até a letra U. E as vogais no inglês são diferentes do português. Então, vamos ver como elas se chamam no inglês. A, E, I, O, U. Então, a letra A se chama A.
a letra E se chama I. A letra I se chama I. A letra O se chama O. E a letra U se chama U. Então, esses são os nomes das vogais. E é necessário você decorar isso, porque isso vai influenciar na pronúncia das palavras. E aqui a gente tem esse schwa. Esse schwa é esse símbolo, tá? Esse símbolo de um som, de um fonema. E muitas das vezes, por que eu coloquei ele aqui? Ele tem som de A. Em muitas palavras, eles têm ali as vogais, mas as vogais não representam o som literalmente do nome delas. Às vezes as vogais têm esse som do schwa, que é esse A. Por exemplo, aqui a palavra que no português é banana, no inglês fica banana. Esse banana, banana, ok? Então, o som da vogal não representa necessariamente a escrita dela, o som que a gente entenderia no português. Existe essa variação. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, tem duas regrinhas que eu vou passar aqui para te ajudar a entender como você vai ler a pronúncia das palavras. Vamos ver aqui o que acontece quando temos duas vogais juntas. Como nas palavras aqui, né? A rain, beat, pie. Por que a gente vai pronunciar dessa forma? Então tem uma regrinha. Quando duas vogais se juntam, geralmente a primeira vogal vai trazer o nome dela. Então, se a letra A tem o nome de A, é esse A que vai sair no som quando você estiver lendo a palavra, uma palavra que está com essas duas vogais. Então, aqui a gente tem a palavra rain, rain. A letra I não vai aparecer, porque a letra I, vamos lembrar que tem som de I. E a letra A tem o som de E. Então, neste exemplo, a gente vai falar rain. E vai esquecer que a letra I está ali. A gente vai falar o som do nome da letra A. Aqui, ó, o que está escrito aqui, né? A explicação, né? When two vowels are together, quando duas vogais estão juntas. The first one usually talks. A primeira geralmente é a que fala. Say its name. Fala o seu próprio nome. É o nome da vogal. É o nome da vogal. E esse nome da vogal vai ser, da letra A, vai ser A. Porque é o nome dele no inglês. And the second is silent. Então, a segunda vogal vai ser silenciosa. A primeira é o nome dela e a segunda vai ser silenciosa. Vamos ver outro exemplo. Temos aqui duas vogais, a vogal E e a vogal A. Aqui apenas o primeiro vai falar o seu nome. Qual é o nome da letra E no inglês? O nome da letra E é I. Então, dentro desta palavra, vai ficar beat. Beat. Ok? É o som do E mais esticado. Ele fala aqui, né? Long E. Beat. Beat. Da mesma forma que o I e o E, a gente vai falar somente o nome da letra I com a primeira consoante. Então, aqui vai ficar pie. O O e o A, nesta palavra, vai ficar boat. O U e o E, nesta palavra, vai ficar blue. Blue. Então, nesses times de vogais, geralmente, pode ter exceções, tá? Isso aqui é uma regra que é para ajudar, mas existem exceções. Na maioria das vezes, isso aqui vai dar certo. Então, você fala o nome da primeira vogal e a segunda vogal você some com ela. A segunda regrinha, a regra do é silencioso. Então, como funciona esse é silencioso? Ele se encontra geralmente nessa padrão, né? Que vem uma vogal, uma consoante e depois a letra E. Tá ali, vowel, consonant and E, a letra E. O que ele faz? A letra E, no final, vai impulsionar, vai aumentar o som da primeira vogal que aparece ali, que é a vogal consoante. E a letra E, ele fortalece o som dessa vogal. Então, aqui na palavra bake,
Bake. A letra E não tem som no final. Mas o A, que tem o som de E, fica forte. Então vai ficar bake. E ele, né, coloca sounds like its name. É o som dele, como é o seu nome. A letra A, E. Rise. Rise. A letra I. O nome da letra I no inglês é I. Então aqui nessa palavra vai ser rise. E a letra E no final não fala, ela é muda. Da mesma forma que phone, phone. A letra O soa como seu nome. Excuse, excuse. A letra U, aqui está colocando, soa como O. Excuse, só que é o sonzinho do U mesmo. Survive, survive. A letra I, o nome da letra I é I. Então a gente fala survive. E no final, todos eles têm a letra E. Mas a letra E não é falada, não, ela não emite som. Ele só fortalece essa vogal, nessa sequência de vogal, consoante e a letra E. Existem alguns trabalhos, né, algumas funções para esse E silencioso. E o que eu costumo falar para os meus alunos, né, sempre quando a gente entra nessa parte, é que esta letra E, raramente você vai mencionar ela no final da palavra. É como se ela não existisse. A gente que fala português, muitas das vezes a gente quer colocar um som no final, quer aumentar ali no final, colocar mais um som. Só que isso não existe. No inglês não é falado dessa forma. Então, na maioria das vezes, a letra E no final, ele não tem som de nada. Ele vai sumir. Você não vai dar ênfase para ele. Então, temos aqui algumas funções. A primeira, a gente já viu que ele realça o som da vogal. Então, como nesses exemplos. Game, hide, mole, cube, cake. Então, a letra E reforçou o nome dessa vogal que veio anteriormente. A letra E também suaviza o som da letra C e da letra G em algumas palavras. Então, a gente tem ali dance, spice, hint, change. Observa que você não vai falar dance ou spicy, não. É dance, spice. Terminou ali na letra C e na letra G, ok? Ele também tem a função de ficar no final de algumas palavras, para evitar que a letra V, que a letra I, que a letra U e a letra Z sejam as últimas palavras. Então, nesses exemplos ali embaixo, do número 3, ele está sendo colocado para evitar que essas letras sejam a última. E é só essa função. Ele não está ali para emitir nenhum som. Então, temos ali give, blue, freeze, high, 12. Essas palavras têm o E no final, mas o E ele não faz nada. Ele só está ali para complementar e não ser, e evitar que aquelas letras sejam o final. Ele também é colocado em palavras para mostrar que aquela palavra não é plural. No inglês, quando você coloca um S no final, muitas das vezes significa que está colocando no plural. Então, quando termina com a letra E, ele está demonstrando que aquela palavra não é plural. Então, essa é uma das regrinhas, uma das funções desse E. Então, temos ali dance, mouse, cheese, house. Todos eles têm a letra E no final, mas a letra E é muda, ela não fala nada, ela não emite som. Também temos aqui, ele coloca a letra E no final, depois do TH. Então, nessas situações, ele altera um pouco a pronúncia. Ele faz que esse TH venha com um som vocal, voiced sounds. Ele traz à tona o voiced sounds. E o voiced quer dizer que vem da garganta, que ele vai vibrar um pouco a garganta na hora de falar. Então, temos ali, né, as formas de pronúncia, né? Sem a letra E, cloth. Com a letra E, clothes. Sem a letra E, breath. Com a letra E, breathe. Aqui, sem a letra E, bath. Com a letra E, bathe.
Então, ele muda ali a edição, ele traz o som para o voiced sounds, tá? Ele traz essa parte. E aqui no final, a última questão, que quando tem uma letra E no final, é porque todas as sílabas têm que ter uma vogal. Então, no inglês não existe sílaba sem uma vogal. Então, temos ali, termina com a letra K, ou vai ter mais uma vogal, vai ser consoante, consonant plus LE. Então, é consoante mais o L e o E. Então, essas palavras de exemplo temos ali twinkle, battle, table, turtle. Só para cada sílaba ali ter a sua vogal. Então, você não fala a letra E. Ela está ali só para ter uma vogal. E aqui é um aviso, né? É aquelas exceções que eu mencionei anteriormente. As exceções são essas. A palavra heart, ele, mesmo tendo ali as duas vogais, ele não segue a regra. É uma exceção. Large. Ali nós temos duas consoantes. Essas duas consoantes fazem com que é, a, essa regra de fazer com que a vogal fale o seu nome se manifeste. Então, aqui não vai acontecer. É uma exceção. Singer. Ali o E e o R não mudou o som da vogal. E music, a letra U e o I, eles vão trabalhar juntos para falar o som de U. Music. Algumas exceções que acontecem, mas aquelas regrinhas ali é para te ajudar a entender como funciona o som da maioria das palavras. E aqui ao final tem para vocês esse texto aqui. E ele tem aqui a parte de ouvir, né? Tem um sonzinho dele. E eu vou colocar para vocês a destacar algumas palavras que tem nesse diálogo aqui. Por exemplo, aqui na primeira frase tem ugly, day, today. Uma observação, a letra Y no final das palavras, você sempre vai falar com som de I, som forte de I. Aqui, may, também som forte de I no Y. Especially, li, som forte do Y, do I. 90, também o som de I. Então, toda vez que você ver o Y no final de alguma palavra, ele vai ter o som forte de I. Isso é normal de acontecer. Agora, vamos observar a letra E. A letra E no final das palavras. A letra E no final das palavras você não fala. Ele é mudo. Então, você esquece que ele existe. Por exemplo, aqui, middle, não aparece o som do E. Aqui, since, também não aparece o som do E no final. Outside, também não aparece o som do E. Outras palavras aqui que tem E no final. A palavra aqui, ó, be. Como é a letra B sozinha com a letra E, só tem duas letras, então o L vai fazer um som dele. Mas é porque só tem de dois. Se tivesse mais coisa aqui na palavra e a letra E fosse no final, esse som ele ia sumir, ele não ia aparecer. Deixa eu ver se tem outra palavra aqui. Outside, horrible. Você não fala o E. O E ele some. Então, nós que falamos português, isso eu falo para todos os meus alunos, né? Nós que falamos português temos uma tendência a querer colocar um som no final, falar todas as vogais junto com o som de todas elas. Só que isso funciona no português. No inglês não é assim que funciona. No inglês as vogais elas se misturam, elas têm um som misturado. E o final das palavras quase não tem um som realmente de uma vogal. O que se destaca mais é o som do Y nessas conversas, assim, nessas palavras, ok? Agora eu vou colocar para vocês ouvirem essa conversa com ali, essa gravação dessa conversa, ela lida por completo. It's an ugly day today. I know, I think it may rain. It's the middle of summer. It shouldn't rain today. That would be weird.
Yeah, especially since it's 90 degrees outside. I know. It would be horrible if it rained and it was hot outside. Yes, it would be. I really wish it wasn't so hot every day. Me too. I can't wait until winter. I like winter too, but sometimes it gets too cold. I'd rather be cold than hot. Me too. Bom, você pôde ouvir aí essa conversa. Eu vou agora te traduzir para você entender sobre o que é esse contexto. Cada palavra dessa aí. É bom você ter o seu glossário, você sempre anotar as palavras que você não conhece e o significado delas para te ajudar a aumentar o seu vocabulário. Então ele começa ali: It's an ugly day today. Ugly é feio. Day é o dia, pode ser qualquer dia, e today significa hoje. Então, quando ele diz It's an ugly day today, é um dia feio hoje. É um dia feio hoje. Ele está comentando que o dia está feio, está nublado, está um dia esquisito. E ela responde, né? I know, eu sei, ela está concordando. I think it may rain. Eu acho que talvez venha a chover. Talvez chova. E ele argumenta. It's the middle of summer. It's the middle of summer. Está no meio, middle é meio. Summer é verão. Está no meio do verão. It shouldn't rain today. Não deveria chover hoje. E depois ela concorda que realmente seria esquisito. That would be weird. Weird é estranho, é esquisito. Então, eles estão tendo um dia nublado, um dia chuvoso. Acham que vai chover, mas está no meio do verão. E nessa época ali, não deveria chover. E que isso seria estranho. Continuando ali. Yeah, especially it's 90 degrees outside. É, concordando sim. Especialmente desde que está 90 graus lá fora. Ele concorda. Yeah, especially é sim, especialmente porque lá fora está 90 graus. 90 degrees é 90 graus. Mas só para lembrar que lá fora, lá nos Estados Unidos e outros países, eles usam graus Fahrenheit. Então, no Brasil, a gente usa graus Celsius. Lá é graus Fahrenheit, então a medida é diferente. Por isso que é 90 graus. É um dia quente lá, mas não é 90 graus Celsius, é 90 graus Fahrenheit. Então, esse since é um desde que, a partir de que. Então, está colocando uma explicação. Então, especialmente porque está 90 graus lá fora. E ela responde, I know, eu sei. It would be horrible. Isto seria horrível. If it rained, se chovesse, and it was hot outside. E também se tivesse quente lá fora. Ele concorda. Yes, it would be. Sim, isso seria. Seria horrível também. Ele concorda. Seguindo ali. I really wish it wasn't so hot every day. Eu realmente desejo, colocando ênfase, é um desejo forte, eu realmente desejo que não estivesse tão quente, hot, quente, todos os dias, every day. Me too, ele concorda. Me too, eu também. I can't wait until winter. Mal posso esperar até o inverno. Então, ele concorda que está quente todos os dias. Parece que vai chover. Seria estranho se chovesse, mas parece que vai chover. Mas ele não pode esperar. Ele não pode, mal pode esperar para que chegue o inverno. Inverno é winter. E ele concorda, né? I like winter too, but sometimes it gets too cold. Então, eu também gosto do inverno. I like winter too. Também gosto do inverno. But sometimes, mas às vezes, it gets too cold. Fica muito frio. Aí ele diz assim, ó. I would rather be cold than hot. Tá? Eu prefiro ficar com frio do que com calor. E ele concorda. Me too. Me too. Então, eu também. Então, esse é o contexto dessa conversa. Para quem está num nível assim, de iniciante,
É bom pegar cada palavra, anotar, aumentar o seu vocabulário, tentar entender essas palavras, o que elas significam. E se você já é mais avançado no inglês, é bom você ouvir esse áudio dessa conversa e praticar a pronúncia dessas palavras, para você ver se você está fazendo a pronúncia da forma correta. Ok? Vou botar mais uma vez para vocês ouvirem essa mesma conversa. It's an ugly day today. I know, I think it may rain. It's the middle of summer. It shouldn't rain today. That would be weird. Yeah, especially since it's 90 degrees outside. I know. It would be horrible if it rained and it was hot outside. Yes, it would be. I really wish it wasn't so hot every day. Me too. I can't wait until winter. I like winter too, but sometimes it gets too cold. I'd rather be cold than hot. Me too. A maioria dos sons que temos no português, a gente consegue reproduzir também no inglês. O que a gente precisa é realmente associar as palavras, os sons dessas palavras, com aquilo que nós temos no português, que está escrito em inglês, os sons que a gente tem no inglês, e procurar associar com o que a gente já conhece no português. Então, eu espero que essa aula possa ter sido esclarecedora para você. Se você tem dúvidas, coloca nos comentários. Então, é importante você praticar, fazer esses exercícios de repetir essas palavras e entender que não é algo muito complicado. O inglês ele não é difícil demais. É só você entender que estes sons você já sabe fazer. Você só precisa associar com as palavras e as formas corretas. E assim você vai pronunciar cada dia melhor o seu inglês. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora para vocês. E eu espero realmente que tudo que foi falado aqui possa ter acrescentado para você. Então, pega esses exercícios, pega essa aula, estuda, faz a sua revisão, mande perguntas aqui no comentário e eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau!